Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, hoje nós temos uma convidada super especial. Ela está lá em Gramado, mas eu queria apresentar rapidamente ela aqui, porque a gente vai falar um pouquinho sobre uma temática muito interessante, que é o afroempreendedorismo, né? A Nelis Correia, ela é uma mulher preta da Serra Gaúcha, tá? Tem 43 anos, mãe de dois. Ela iniciou um projeto nas redes sociais em 2020, em função da pandemia, e foi um empreendimento que deu muito certo, né? Um empreendimento por necessidade, que ela vai contar aí para a gente, né? Ela já, na verdade, impactou aí mais de 300 mulheres em 5 regiões do país e também da Europa. Eu vou chamar aqui com muito carinho a Nelly. Seja bem-vinda, Nelly, ao programa As Pessoas Inspiram. Oi, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito feliz por estar aqui conseguindo compartilhar um pouquinho da minha história. Sem dúvida. E, pessoal, assim, eu conheci a Nelis, né, num evento que eu fui em Gramado, assim, e é uma mulher super potente, então quem tá com a gente aqui não vai embora, escuta a história da Nelis, que vai poder ajudar aí, talvez você que está nos assistindo aí nos seus negócios e na sua vida também. Nelis, para quem não te conhece, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, tu é de Gramado mesmo, nasceu aonde, enfim, fala um pouquinho de ti aqui para nós. Enfim, como tu me descreveu, eu sempre me falo que eu sou uma mulher preta da Serra Gaúcha, porque hoje, né, eu tenho 43 anos, mas até os 40 anos eu não me via como uma mulher preta. E morar no Rio Grande do Sul, e principalmente agora na Serra Gaúcha, isso faz muita diferença, porque o Rio Grande do Sul é um estado que não tem essa representatividade. Então, eu, por causa de tudo isso, demorei muito tempo para me ver. Então, sou uma mulher, nasci no interior, nasci em Cachoeira do Sul, na região central, mas moro em Gramado já faz 11 anos, já sou uma gramadense. Sou casada, sou mãe de 2 filhos, adolescentes já, e, na verdade, por mais que eu tenha oficialmente me tornado uma empreendedora nesses últimos anos, eu já empreendo desde os 19 anos. E, para mim, né, eu não me via. O que eu entendo que para muitas mulheres, principalmente para mulheres negras, nós empreendemos, nós fazemos essa máquina girar, mas a gente não se vê como uma empreendedora, porque a gente não ganhou de uma herança, a gente não tem na família, né, aquele costume de ser empreendedoras, não. Boa parte de nós iniciamos a empreender por necessidade. Então, eu me vejo como uma empreendedora desde o momento em que eu consegui ter a minha loja. Eu acho que eu sou a única. A primeira eu sei que sou, mas talvez ainda a única mulher negra a ter tido uma loja aqui no centro da cidade. E isso, para mim, foi e ainda é um orgulho, mas também é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a partir disso, eu comecei a começar a olhar mais à minha volta, né? Mudar um pouco dessa visão que eu tinha e buscar conexão com outras mulheres, principalmente mulheres parecidas comigo, para mostrar que é possível nós ocuparmos espaços, nós liderarmos espaços e nós servimos de referência, mesmo a gente não tendo referências. Verdade. E neles é uma coisa super interessante quando tu fala, né? Principalmente quem é empreendedor, quem é empreendedora, né? Muitas vezes a gente começa a fazer uma atividade que é uma atividade que é o nosso negócio, mas, por exemplo, uma pessoa que costuma fazer muitos pães em casa, né? E começa a fazer esses pães para vender. E é uma dificuldade para nós mulheres, principalmente, né? De se reconhecer que aquilo ali que é o que a gente fez a vida inteira pode se tornar um negócio também, né? Exatamente. Nós, né, o empreendedorismo feminino, ele é maioria. Mas quantas dessas mulheres se veem como donas e proprietárias do seu negócio, né? Quando tu fala da referência, né, da pessoa que faz bolo, eu digo sempre, falo do bolo do pote, da pessoa que costura, isso muitas vezes a gente já tem na nossa família, né, enfim, na nossa vizinhança, mas essa pessoa, ela não diz que ela é empreendedora, ela não diz que ela tem um negócio, ela costura para fora, ela faz uns salgadinhos para vender para a vizinhança. Então, é modificar essa nossa visão sobre o nosso negócio. E aí que está o mais difícil.
quando eu me vi, né, como uma empreendedora, e principalmente quando eu entendi a necessidade de que eu precisava, né, ser, né, a partir do meu negócio, a provedora em muitos casos, eu tive que começar a entender e observar o quanto é difícil a gente se ver como dona de alguma coisa. Porque nas histórias, né, existe, infelizmente, ainda muito machismo, onde muitas vezes as mulheres não têm voz, né, não conseguem dar suas opiniões e faz com que muitas vezes elas sempre se coloquem abaixo. Então, acho que o meu maior trabalho, além, obviamente, de fazer com que essas mulheres se vejam, é fazer com que elas se sintam, né, entendam que só ela pode fazer essa mudança de dentro para fora. É verdade, tudo começa com a gente, né, Nelis? Não adianta, né, a gente querer mudar, às vezes, querer mudar o marido, querer mudar os filhos, a gente não vai conseguir. A gente pode, com o nosso exemplo, né, trazer essa inspiração para o mundo, né? Mas que bom que tu estás com esse mote, assim, né? Que eu acho que é por aí que a gente transforma a nossa realidade, a nossa sociedade, né? E, Nelis, eu queria te perguntar uma outra coisa. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse contexto do afroempreendedorismo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Como é que tu enxerga isso? Eu queria que tu desse a tua opinião. Então, como eu falei para você, eu, né, moro no Rio Grande do Sul, empreendo desde os 19 anos, mas entender, principalmente, e ter referências é algo que eu fui ter durante a pandemia. Talvez, eu acho que tem duas coisas, sabe, Eliane, que pesam. Eu acho que muitas vezes a gente está tão no automático e a gente não observa as coisas à nossa volta. E talvez foi pela fato da pandemia, de você ficar em casa, e eu entendi que estavam faltando pessoas à minha volta que servissem de inspiração, né? E aí, à medida que eu comecei a buscar, a entender, a estudar, eu vi o quanto existem mulheres, né, principalmente, mulheres pretas, que têm negócios, mas como eu falei, que não se veem como tal, né? Entendemos que hoje, não vou falar em números aqui, mas eu acho que no 2020, 2021, o afroempreendedorismo gerou trilhões, trilhões, né? Movimentou, mas esse dinheiro não fica conosco, porque como eu falei, muitas vezes as mulheres têm pequenos negócios, né? Trabalham sozinhas, né? São as pessoas que têm que criar, né, o produto, vender o produto, buscar a matéria-prima, fazem toda a cadeia sendo uma empresa, né? E nesse meio tempo ela é ainda mãe, muitas vezes mãe solo, né? Entende que tem uma dificuldade muito grande, tem que equilibrar o emprego formal e esse desejo de empreender. Então, essas empreendedoras que movimentam bilhões, trilhões, não são valorizadas por tal, né? Então, hoje, boa parte dessas mulheres estão na parte de gastronomia, estão na parte de moda, estão na parte de beleza. Então, meu trabalho, né, nesses últimos 3 anos, quando eu me conheci, né, como uma mulher preta e entendi essa necessidade que tinham de trabalhar com essas mulheres, é fazer com que essa dona de casa, essa mulher que tem um negócio dentro de casa, consiga se empoderar, se fortalecer e fazer com que esse pequeno negócio não seja só um pequeno negócio, seja um negócio que está em processo de desenvolvimento, em processo de evolução e consiga talvez inspirar outras pessoas próximas a ela também a se desenvolver, a crescer e que essas mulheres, essas afroempreendedoras que estão na base, né, na base econômica dessa nossa sociedade, consigam movimentar isso, porque vai ser bom para todos, para todos. E Nelis, tu estava comentando, né, sobre essa necessidade e intenção, né, da gente falar sobre o feminino, né? Aqui na Vale TV, no mês de março, nós somos mais de 13 mulheres apresentadoras. Então, a gente trouxe essa pauta muito forte nos nossos programas, né? Porque a gente acredita que falar sobre o feminino é falar sobre a humanidade, né? É falar sobre a transformação de uma sociedade inteira, né? Porque a gente realmente entende que o mundo ainda está muito masculino, e isso não faz bem para nós,
mulheres, e também não faz bem para os homens, né? Porque também os homens são afetados, de certa forma, por esse excesso, né? Esse excesso que eu digo muitas vezes até um processo nas empresas assim meio tóxico, né? De querer fazer, de querer, sabe, essa coisa assim parece uma guerra. A gente está indo para o trabalho e está indo para uma guerra, e não precisa ser assim, né? A gente tem todo o potencial feminino, que são as forças femininas que transitam aí independente do gênero, né, entre homens e mulheres, que a gente deve enaltecer a colaboração, a empatia, todo esse lado que ficou muitas vezes esquecido, né? E muitas vezes falar de amor, falar de coisas desse tipo dentro das organizações, dentro dos nossos negócios, parece que está meio fora, mas é isso que vai trazer a mudança, né? Para todos nós. E eu vi também, né, Elis, aqui, que tu és palestrante e tu tem um livro, né, que se chama Mães Pretas, Maternidade e Sororidade. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, antes da gente falar sobre o teu projeto digital. Então, é engraçado, sabe, que eu, quando eu era criança, eu me lembro que muitas vezes eu falava, minha vida, criança, adolescente, eu falava, minha vida ainda vai dar um livro, nem que seja um livro de bolso. Eu acho que eu já estava projetando. E 2021, né, durante a pandemia, quando eu iniciei, né, iniciei nas redes sociais em 2020 e comecei a me conectar com algumas pessoas, fazendo lives, até porque eu precisava me entender, e eu comecei a me entender nessas trocas, né, conhecendo outras mulheres, conhecendo a história delas e sabendo que muitas coisas tinham acontecido comigo, tanto as boas quanto as ruins. E numa dessas trocas, a gente fez uma live falando sobre maternidade solo. E nessa live surgiu o convite dessa coordenadora de um livro, que a princípio o livro tem 37 mães, né, no caso 36 mais eu, que são mulheres basicamente do Rio e São Paulo, e eu sou a única gaúcha, né, que fizemos esse livro maravilhoso, foi lançado, né, em 2021, né, e eu tenho muito orgulho de participar. É um livro que, inclusive, esse ano, as meninas até participaram, teve um desfile em São Paulo, numa escola, e elas estavam num carro no qual estava representando as meninas do livro. Então, eu me sinto muito feliz. Eu acho que a história negra, né, a história de pessoas negras, e neste caso, né, a história de mães negras, é uma história que não é contada, né? Então eu tenho muito orgulho de ter participado deste primeiro livro, e enfim, foi o primeiro passo. Depois já participei de um outro, agora estou escrevendo um outro. Olha que massa! Então, muitas coisas têm acontecido, e uma coisa que eu acho que é importante, Eliane, a gente se permitir, né? Então, muitas vezes a gente está em situações complicadas, situações pesadas, no qual a gente acha que não vai ser possível mudar, ou que aquilo não é permitido para nós, mas se permitam. Quando eu vi um convite, eu não sabia como ia fazer, não sabia. A primeira coisa que ela falou para mim, vamos escrever um livro, eu disse, eu escrever um livro? Eu acho que eu não sou capaz, eu acho que isso não é para mim, mas aconteceu, eu fiz, me permiti, e foi assim, abriu muitas portas, foi muito importante. Maravilhoso, maravilhoso. E Nelis, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, então, que é um projeto digital, mas deve ter ações também presenciais, enfim, queria que tu comentasse, do Digitais Preta. Fala um pouco para nós sobre como surgiu, enfim, como é que foi essa história aí? Então, os Digitais Pretas surgiu basicamente no mesmo momento em que eu me descobri como uma mulher preta, né? Eu inicio nas redes sociais em 2020, em março. Em maio, junho, quando houve a morte do George Floyd, eu passei por aquele processo de tipo assim, ó, quem sou eu aqui? Né? Essas histórias aconteceram lá nos Estados Unidos, mas aqui existem histórias nesse mesmo tipo, e será que eu estou vendo? Será que eu estou vivendo? Enfim, entendi que eu já tinha sofrido racismo na minha vida, coisa que eu achava que boa parte das vezes eu era culpada das coisas. Por exemplo, quando eu tive minha loja, né, como eu falei, tive uma loja aqui no centro da cidade de Gramado, muitas vezes quando as pessoas chegavam na minha loja e perguntavam quem era a dona,
eu achava que era porque eu não estava vestida adequadamente, ou não estava bem maquiada, ou não estava de salto, e eu sempre carregava esse fardo. Então, à medida que eu entendi que isso era racismo, que eu tinha sofrido preconceito, então eu tinha a opção de ou continuar vivendo aquilo ali, encarar que eu era culpada de ser negra, ou mudar, né? Então, eu encarei esse novo e comecei aos poucos a me conhecer. À medida que eu fui me conhecendo, eu fui me conectando com outras mulheres pretas, entendendo a vivência delas, e uma vivência que eu acho que foi um lado diferente, porque boa parte das vezes que tu vai ver falas, né, entrevistas, enfim, de mulheres negras, é falando de dor, de sofrimento, perdeu, morreu, faliu, e não é essa o meu propósito, não era esse o meu propósito, e nem é esse o propósito das digitais. É mostrar que nós podemos. Então, nessas conexões, com essas lives que eu fiz com essas meninas, surgiu no final de 2020 o coletivo, né? Eu propus para elas, para nós fizermos um grupo no qual a gente conseguisse estar juntas, conectar nossas histórias, contar para outras pessoas nossas histórias e mostrar que a gente pode estar no lugar que a gente quiser, alcançando o que a gente deseja e não existe limites. Né? Então, iniciamos com mais ou menos 30 meninas, né, de alguns lugares, poucos lugares, depois a gente chegou a alcançar todas as regiões do país, a gente chegou a estar nas 5 regiões do país. Temos atualmente meninas em Portugal, na Espanha, na Bélgica, né, na Itália. Então, a nossa voz, né, está em vários lugares, porque entendemos que nós, mulheres pretas, somos plurais. Tem meninas ali que têm 3 anos de idade, tem meninas que têm 60 anos de idade, desde profissionais liberais, afroempreendedoras, influenciadoras, mas que estão com um propósito em comum, que é uma empoderar uma outra, uma fortalecer a outra e fazer com que esse empoderamento se torne, né, se aumente esse potencial que ela tem, né? Então, e se torne um negócio, né? Porque essas afroempreendedoras, como a gente falou anteriormente aqui, têm uma grande dificuldade de serem valorizadas. Então, se a gente parte do princípio que uma está conseguindo olhar no olho da outra, fortalecer, estimular, impulsionar, a gente consegue ir um pouco mais além. Então, nós já estamos indo para o nosso 3º ano. Hoje nós somos uma impulsionadora de negócios para mulheres pretas. Já fizemos, já fizemos eventos presenciais em Porto Alegre, em São Paulo. Agora, nesse mês de março, nós fizemos no Rio de Janeiro. Temos esse ano agenda para mais 2 estados e mais um evento que é a Casa das Digitais, que é aqui em Gramado, pelo 2º Olha, ano. que legal, que legal. E tu também faz de certa forma, assim, dá uma mentoria para essas mulheres. Como é que tu faz esse acompanhamento dessa jornada delas dentro do projeto? Então, na verdade, eu, Nelly, sou mentora de empreendedoras, né, mentora de negócios femininos, e sim, tem um olhar, né, voltado ao afroempreendedorismo. As meninas, por exemplo, que elas entram nas digitais, antes eu que buscava elas. Hoje, geralmente, as meninas vêm ao nosso encontro, né, porque hoje nós já temos um perfil com quase 10 mil seguidores, né, orgânicos, né, que a gente conseguiu conquistar no decorrer desses anos, através de representatividade, que as pessoas entram ali, olham, eu digo, aqui eu estou em casa, aqui eu me sinto acolhida. E sim, dentro das digitais nós temos um grupo no qual a gente consegue oferecer para essas meninas que fazem parte do grupo mentorias, suporte psicológico, né, temos parceiros, temos parcerias, temos network, tem a visibilidade do perfil, tem várias oportunidades. Nós temos parceiros que alguns eventos a nível nacional que nos chamam e essas meninas são conectadas para estarem nesses locais. Então, acontece bastante coisa por ali. E é muito rico isso, Nélis, porque eu acho que a gente precisa olhar para o nosso entorno, né? E tu, de certa forma, né, tem trazido isso com muito carinho, né, com muito respeito, em cima da tua dificuldade, talvez, de se posicionar, tu viu que tu podia ajudar essas outras pessoas a também se enxergarem, né, como uma potência, né? Porque todos nós temos uma fonte, eu sempre digo, né, que as pessoas inspiram de alguma maneira. O importante é a gente entender o que cada uma tem de valor, né? E a gente realmente
muito singular, né? A gente tem, cada um tem um dom, né? E descobrir esses dons e fazer isso reverberar, ecoar, é o que traz sentido para a nossa vida, né? E automaticamente, assim, o que eu tenho vivido nos meus últimos anos também, é que quanto mais eu olho para o outro, eu me evoluo, eu melhoro, eu estou mais feliz. Não sei se é isso contigo também. Aconteceu sim, porque como eu disse, eu não me conhecia, né, eu não sabia quem eu era. Então eu precisei me conectar com outras pessoas que tinham vivências parecidas com as minhas, para me entender quem eu era de verdade, né. Então por isso que eu falo que a gente tem que se permitir. Talvez se eu ficasse somente pensando nas dores, no sofrimento, nas negações que eu tinha vivido, né, eu não conseguiria ter evoluído. É um processo, né, são processos, entendo que lidar eu falo muito, assim, que lidar com pessoas é complicado, lidar com mulheres é complicado, que nós somos de fases, né, mas é importante a gente ter esse olhar, né, um pouco carinhoso, né, com o outro e principalmente com a gente. Não se cobrar tanto, não se pesar tanto, não levar um fardo tão grande quanto a gente leva, né, que por ser mulheres, a gente está sempre, né, "Ah, você não pode isso, você não pode aquilo", né, então tem muitos pesos que a gente carrega. Não, a gente conseguir ter um olhar um pouco mais carinhoso para nós e para os outros à nossa volta, com certeza o mundo está precisando que a gente viva de uma forma mais leve, eu acho que se reflete em todos, né. E nesse fato especificamente, eu entendo que, a minha representatividade faz a diferença. Nesse evento que nós estivemos aqui em Gramado, é um evento, né, grande, onde tinham 2 mulheres negras, né, e uma era palestrante, outra era eu que estava fazendo o cerimonial. Então, hoje eu entendo o quanto é importante nós ocuparmos esses espaços. Eu posso estar lá em cima do palco, posso não falar nenhuma palavra referente a empoderamento, nem nada, mas a minha imagem, a minha presença, ela tem que tomar aquele espaço. Então, eu acho que é o diferencial de quando a gente sabe quem a gente é, né, e tem muitas mulheres ainda que estão nessa fase, nesses processos de se entender e de se potencializar. Eu É. faço esse exercício todos os dias, pelo E menos. com certeza, né. E eu acho que a gente tá o que que a gente mais precisa, assim, né, eles queria, também dividir contigo e ver a tua opinião, é essa rede de apoio, né. Essa rede de apoio para a mulher, ela é fundamental, né, para que a gente consiga se realmente se reconhecer enfim, né, conseguir fazer ecoar o que a gente tem o que a gente tem de melhor, né. Queria te perguntar nesse sentido, se tu concorda com isso, e também qual é, assim, o maior desafio que tu vê ainda com relação ao afroempreendedorismo? Sim, rede de apoio é extremamente necessário, entendeu. Hoje, como eu digo, né, principalmente pelo grupo das digitais, eu vejo que muitas vezes a pessoa teve um problema e não consegue, não tem com quem compartilhar, então se sentir acolhida. A gente diz que é um espaço de aquilombamento, de acolhimento, de pertencimento, antes de qualquer coisa. Porque, fomentar negócios, eu acho que tem dezenas, centenas de lugares que fazem isso. Mas fazer com que negócios cresçam a partir de mulheres que se conhecem, e se potencializam e se enxergam, é uma outra diferença. Então é isso que a gente faz, né. O maior desafio que eu vejo das minhas meninas, das nossas seguidoras, é o poder se ver como uma mulher preta potente. Nós vivemos uma sociedade que tem uma estrutura racista imensa. Então, é uma sociedade no qual agora até posso dizer que está um pouco mais leve, né, mas eu que sou uma mulher de 40 anos, eu não tinha referências na minha infância, não tinha referências na minha adolescência. Então como é que eu vou me sentir potencializada, abrir o meu negócio, sabendo que muitas vezes eu não tenho ninguém igual a mim, que serve, né, de inspiração, que serve, que é um case, né, que conseguiu atingir milhares, milhões. Então, é muito difícil. Então, automaticamente fica na mente a imagem de que você não pode, né. Quando você falou aqui do número de meninas que têm apresentadoras, será que existe alguma das apresentadoras que é uma mulher negra? Eu sei que na região dos vales é uma região também, como aqui em Gramado,
que é uma região que é de colonização alemã, que italiana também, então não tem grandes números, mas esta representatividade que fortalece, que inspira. Então, muitas vezes, quando a gente fala de mudar a imagem, eu falo muito de que eu quero mudar uma geração, né? É a partir de pequenos detalhes, é fazer com que a gente consiga entrar no mercado e os cartazes que sejam no mercado não sejam só de famílias brancas, sejam de famílias interraciais, sejam de famílias negras, sejam de famílias gays, entendeu? É mudar. Hoje o mundo ele é diverso. Ele já era antes, né? Mas hoje ele precisa estar mostrando isso para fazer com que as empreendedoras e todas as pessoas no geral consigam se sentir representadas. Ai, que legal, que legal. Nelis, olha só, eu falei para ti no início, né, que a gente tava assim, que ia ser rápido, né, e já foi. Passando o nosso tempo aqui, eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, deixasse as tuas redes sociais, enfim, né, como é que a gente acha a Nelis e por aí afora, né? Enfim, mais uma vez eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu sempre, né, quando eu tenho oportunidade de fala, eu uso, porque, como eu disse, a gente tem que conseguir estar em todos os lugares e mostrar o quanto é possível a gente se transformar, se empoderar e inspirar outras pessoas. Eu sou uma pessoa que, como eu já disse, eu cresci sem ter muitas referências, né? Sou filha de mãe solo, fui criada pela minha mãe, pela minha tia, pela minha avó, no qual dizia que eu tinha que trabalhar, ter carteira assinada, enfim, crescer e me aposentar, era isso. Então, ousar fazer diferente sempre foi algo que foi forçado, não era estimulado para mim. E hoje, ser essa pessoa que aos 40 anos fez uma mudança quase que radical na sua vida, né? Descobriu que dentro das redes sociais era possível ter pessoas como eu, né? Que eu achava que também não era possível ter a minha cara ali, e inspirar outras pessoas. Eu tenho muito orgulho e, principalmente, eu tenho uma responsabilidade muito grande de mostrar para os meus filhos, para o meu marido, para a minha família e para todos à minha volta que é possível, sim, mesmo sem ter referência, seja a referência. Esse é o meu recado aqui. Para me Maravilha. seguir, Fala para me, tuas redes. para me seguir, então, gostaria muito que vocês estivessem lá conhecendo um pouco mais do meu trabalho. Nelis Correa Oficial, Nelis com 2 L's e Y, Correa Oficial. E conheço também as Digitais Pretas, tá? Digitais Pretas, esse é o nome. E vai ser um prazer compartilhar um pouco mais dessa nossa vivência. Maravilhoso, muito, muito obrigada, Nelis, mais uma vez aí pela tua gentileza em compartilhar um pouco da tua vida, um pouco dos teus desafios, né, como mulher empreendedora, né, acho que sempre é muito válido a gente se conectar, né, eu acho que tu comentaste isso na entrevista, acho que é super, super rico, né, a gente precisa olhar para o que a gente tem de inspiração do nosso lado e ter você como exemplo aqui já me deixou o coração quente aqui, né? Com essa iniciativa aí de que não, a gente pode, né? E a gente às vezes se sabota muitas vezes, né? Mulher se sabota muito. Então, assim, fica uma dica aqui para você que está nos assistindo, né? Acredite mais em você. Obrigada, Nelis, e até o próximo programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye. Obrigada.